Existe uma frase curta em Gênesis 6 que parece pequena demais para sustentar o peso do que ela sugere. 4 versículos, cerca de 80 palavras no hebraico original. E eles abrem uma ferida interpretativa que atravessa toda a Bíblia sem nunca cicatrizar completamente. Ela menciona filhos de Deus, filhas dos homens, e criaturas chamadas Nefilim, e então, quase como nota de rodapé, adiciona 3 palavras que mudam tudo. E também depois. Metáfora? Memória histórica distorcida? Ou a tentativa de registrar algo que não cabia na linguagem comum da época? Se você ficar até o final, vai entender por que essa linha conecta Gênesis, Números, a conquista de Canaã, as guerras de Davi, e termina ecoando nas profecias do fim. Um padrão que se repete em momentos-chave da narrativa bíblica, onde não deveria se repetir. Se você quer investigações assim, que seguem a cadeia textual completa, sem pular os problemas difíceis, deixa um like agora. Isso empurra o vídeo para mais gente que pensa como você. E ativa o sininho, porque a próxima investigação vai conectar esses gigantes com os megalitos de Baalbek. Hoje, vamos mapear todas as aparições de gigantes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não estamos fazendo teologia sistemática nem vendendo uma teoria. Estamos seguindo o texto na ordem em que ele aparece, vendo o que cada passagem realmente diz, separando o que é afirmação direta do que é interpretação posterior, e identificando o padrão que emerge quando você coloca tudo junto. 3 entregas ao final. Primeiro, o mapeamento completo. Você vai saber exatamente onde cada referência aparece e o que ela diz. Segundo, o padrão teológico. Por que essas criaturas aparecem sempre em momentos específicos da história bíblica? Terceiro, as implicações escatológicas. O que acontece quando você leva a sério o e também depois, e segue até Apocalipse. Vamos abrir 4 perguntas que serão fechadas ao longo da investigação. Por que Gênesis 6 está antes do dilúvio e não depois? O que os espias viram em Canaã que os fez falar em filhos de Anak? Por que Og, rei de Bazã, tem uma cama de ferro mencionada com medidas específicas? E por que o Apocalipse usa a linguagem de anjos caídos em contexto de julgamento final? Gênesis cita 6, 1, 4 é o ponto 0. O texto hebraico é econômico e problemático ao mesmo tempo. Ele diz que, quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os Benei Elohim, literalmente filhos de Deus, ou filhos dos deuses. Dependendo da vocalização e do contexto teológico que você assume, viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O Senhor, então, declara que seu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele é carne, e seus dias serão 120 anos. E então vem a linha crítica. Havia Nefilim na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. 3 coisas estão acontecendo aqui que não podemos ignorar. Primeira, Nefilim não é tradução, é transliteração. A raiz hebraica nafal significa cair. Então Nefilim pode ser os caídos, ou aqueles que fazem cair. Não há consenso. A Septuaginta grega usou gigantes, e foi essa palavra que entrou na tradição ocidental. Segunda, o texto coloca Nefilim na terra antes da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas também diz que essa união gerou os valentes, os Giborim. Isso significa que Nefilim e Giborim podem não ser a mesma coisa, ou o texto está usando 2 nomes para o mesmo grupo. Terceira, e mais perigosa, e também depois. Depois de quê? Depois do dilúvio, que vem imediatamente nos versículos seguintes. Se o dilúvio foi global e destruiu tudo, como pode haver Nefilim também depois? A leitura tradicional judaica, preservada no livro de Enoque, texto apócrifo, mas altamente influente no judaísmo do Segundo Templo, interpreta filhos de Deus, como anjos rebeldes que desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto de transgressão e se uniram a mulheres humanas. Enoque chama esses anjos de vigilantes e diz que eles ensinaram às mulheres feitiçaria, aos homens fabricação de armas e cosméticos, e que seus filhos, gigantes de 3.000 côvados de altura, segundo o texto, devoraram toda a produção da humanidade e começaram a devorar uns aos outros. O dilúvio teria sido, nessa leitura, uma resposta divina não apenas à maldade humana, mas à corrupção genética e cósmica introduzida por essa união proibida. Essa interpretação é atestada em Judas 6, 7 e 2 Pedro 2, 4, que falam de anjos que não guardaram seu estado original e estão reservados para julgamento. A leitura alternativa, que ganhou força após o Concílio de Trento e se tornou dominante no protestantismo reformado,
diz que filhos de Deus é a linhagem de Sete, os descendentes justos de Adão, e filhas dos homens é a linhagem de Caim, os ímpios. A união seria uma mistura espiritual entre justos e ímpios, resultando na corrupção moral que provocou o dilúvio. Nephilim, nessa leitura, seria apenas um termo arcaico para tiranos ou homens violentos, e gigantes seria a interpretação exagerada posterior. O problema com essa leitura é que ela não explica o e também depois. Não explica porque o texto usa linguagem tão incomum para descrever algo que seria apenas casamento misto, e não explica porque Números 13, séculos depois, usa a mesma palavra Nephilim para criaturas fisicamente diferentes em Canaã. Então vamos para Números 13. É o episódio dos espias. Moisés envia 12 homens para explorar Canaã antes da conquista. Eles voltam após 40 dias com um cacho de uvas tão grande que precisa ser carregado por 2 homens numa vara. Mas 10 dos espias trazem má notícia. E o que eles dizem? Também vimos ali Nefilim, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Note, eles não dizem gigantes genéricos. Eles usam a palavra específica Nefilim, a mesma de Gênesis 6, e conectam esses Nefilim a uma genealogia real, filhos de Anak. Números 13, 33 cria um problema duplo. Primeiro, confirma que havia criaturas em Canaã que os israelitas identificaram como Nefilim. Portanto, o e também depois de Gênesis 6 não era figura de linguagem, era afirmação de continuidade. Segundo, essas criaturas não eram uma lenda antiga. Elas estavam vivas, organizadas em clãs, anaquitas, e dominando territórios específicos. A diferença de tamanho era tão extrema que os espias se descreveram como gafanhotos em comparação. Isso não é exagero retórico de quem ficou com medo? Pode ser, mas aí entra Deuteronômio, que é onde o padrão começa a ficar arqueologicamente verificável. Deuteronômio 2 e 3 são os capítulos da conquista transjordana, os territórios a leste do Jordão que Israel conquista antes de entrar em Canaã. E aqui os gigantes ganham nomes, territórios e até medidas. Deuteronômio 2, 10, 11 diz: Antes nela habitavam os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns, bem como os Anaquins. Mas os moabitas lhes chamam Emins. Versículo 20 e 21. Também essa é considerada a terra de Refaíns. Antes nela habitavam Refaíns, aos quais os amonitas chamavam Zanzumins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante deles. O que está acontecendo aqui? O texto está catalogando pelo menos 4 nomes diferentes. Nefilim, Anaquins, Refaíns, Emins, Zanzumins, que se sobrepõem. Refaíns parece ser o termo guarda-chuva. Anaquins são um subgrupo. Emins e Zanzumins são nomes locais para grupos refaítas. Mas o mais importante, esses grupos controlavam territórios reais antes de Israel chegar. Os moabitas e amonitas, segundo o texto, conquistaram esses territórios dos gigantes antes de Israel conquistá-los dos moabitas e amonitas. E isso cria uma cronologia. Gigantes estavam lá primeiro, foram deslocados por nações normais, que depois foram deslocadas por Israel. Não é mito fundacional, é história de sucessão territorial. E então chegamos a Og, rei de Bazã. Deuteronômio 3, 11 é uma das passagens mais específicas de toda a Bíblia sobre gigantes, porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros. 9 côvados dá 4 metros de comprimento. 4 côvados, 1,80 metro de largura. O texto não diz que Og tinha 4 metros de altura. Diz que sua cama tinha esse comprimento. Se você assume uma cama proporcional ao corpo, Og teria entre 2,70 e 3,30 metros de altura, dependendo do quanto de espaço extra você deixa numa cama. Por que essa medida importa? Porque ela é verificável. O texto diz que a cama estava em Rabá, dos filhos de Amon. Ou seja, era um artefato concreto, exposto, que podia ser visto. Não é, dizem que havia um gigante. O último dos Refaíns foi morto aqui e a cama dele está em exposição em Rabá. Isso é ou memória histórica precisa, ou fraude deliberada. Não há meio termo. E fraude é improvável, porque o texto não precisa dar medidas. Ele podia simplesmente dizer Og era enorme e parar por aí. Dar medidas específicas e localização do artefato é convidar a verificação. Bazã, o reino de Og,
é outro marcador. Bazã ficava ao nordeste do Mar da Galileia, numa região conhecida por ter megalitos, estruturas de pedra enormes, incluindo dólmens, mesas de pedra, que até hoje existem. Salmo 22, 12, usa touros de Bazã, como metáfora para inimigos poderosos. Isaías 2:13 menciona cedros do Líbano e carvalhos de Bazã, no mesmo contexto de coisas altas que serão abatidas no dia do Senhor. Bazã era sinônimo de força, altura e abundância. Siog era o último dos Refaíns. Isso sugere que Bazã era território refaíta por excelência, e que Israel eliminou o último representante desse grupo ao conquistar a região. Mas os Refaíns não acabam em Og. A conquista de Canaã, narrada em Josué, é cheia de referências a Anaquins e outros grupos gigantes. Josué 11, 21-22 diz: Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não ficou nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Esse versículo faz 3 coisas. Confirma que os Anaquins eram reais e dominavam territórios estratégicos, montanhas, fortalezas. Afirma que foram exterminados em campanha militar. E diz que sobreviventes fugiram para as cidades filisteias de Gaza, Gate e Asdod. Por que isso importa? Porque Gate, séculos depois, é a cidade de Golias. E Golias é explicitamente identificado como refaíta em 2 Samuel 21, 16-22, numa passagem que lista os filhos do gigante mortos por Davi e seus valentes. O texto hebraico usa Harafá, o Rafá, uma versão singular de Refaíns. Golias não era um gigante isolado. Ele tinha irmãos, primos, parentes, todos descritos como guerreiros enormes, descendentes do mesmo grupo. 1 Samuel 17, 4, dá a altura de Golias, 6 côvados e 1 palmo. Isso é aproximadamente 90 metros, segundo o texto massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta e os fragmentos de Qumran dão 4 côvados e 1 palmo, que seriam 2,06 metros. Mesmo na versão mais baixa, Golias seria 1 metro mais alto que a média da época. E aqui entra o padrão estratégico. Os gigantes não aparecem aleatoriamente na narrativa bíblica. Eles aparecem sempre como obstáculos militares em momentos de expansão ou consolidação do povo de Israel. Gênesis 6, antes do dilúvio, no reset da humanidade. Números 13, antes da entrada em Canaã, quando o povo precisa decidir se conquista ou não. Deuteronômio 2:3, durante a conquista transjordana, quando Israel enfrenta reinos estabelecidos. Josué 11, durante a conquista de Canaã, nas regiões montanhosas estratégicas. 1 Samuel 17, quando os filisteus ameaçam Israel e o povo precisa de um rei que lute suas batalhas. Cada aparição marca uma crise existencial ou militar. Eles não são decoração narrativa, são adversários-chave. Davi mata Golias com funda e pedra, depois decapita-o com a própria espada do gigante. Mas Golias não é o último. 2 Samuel 21. 15:22 registra 4 combates posteriores contra os filhos do gigante, em Gate. Primeiro, Isbi-Benob, que tinha uma lança de 300 ciclos de bronze e cingiu uma espada nova, tentou matar Davi. Abisai o socorreu e matou o filisteu. Depois, Sibecai matou Saf, que era dos filhos do gigante. Depois, Elanã matou o irmão de Golias, chamado Lami, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão. Finalmente, um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 dedos ao todo, foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi. O texto termina com: Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 24 dedos. 6 dedos por mão é polidactília, uma condição genética real, que aparece em certas linhagens com mais frequência que na população geral. O texto não está inventando isso como detalhe fantástico. Está registrando uma característica verificável de um adversário específico. E note, todos esses gigantes estão em Gate, a cidade para onde os Anaquins sobreviventes fugiram segundo Josué 11. O texto está conectando os pontos. Anaquins, Refaíns, sobreviventes em Gate, Golias e seus irmãos. Não é uma cadeia de mitos, é uma cadeia de sucessão familiar e territorial. E então, os gigantes saem da narrativa histórica. Depois de 2 Samuel 21, não há mais combates com gigantes registrados na Bíblia. Eles aparecem em retrospecto. 1 Crônicas repete as mesmas histórias, e em metáfora profética. Mas por que eles desaparecem? Uma leitura possível: foram exterminados.
Og era o último dos Refaíns em Bazã. Os Anaquins foram exterminados da terra de Israel. Os sobreviventes em Gate foram mortos por Davi e seus homens. Se você lê isso como história, você tem um registro de genocídio seletivo. Israel eliminou sistematicamente uma população específica que dominava territórios estratégicos e representava uma ameaça militar desproporcional. Outra leitura. Os gigantes são uma categoria teológica, não biológica. Eles representam oposição cósmica ao plano de Deus, e sua eliminação representa a vitória de Deus sobre potências que tentam corromper ou impedir sua criação. Nessa leitura, os detalhes físicos, altura, força, polidactilia, são reais, mas o significado é maior que a biologia. Eles são sinais visíveis de algo invisível, a presença de forças contrárias ao cosmos ordenado que Deus está estabelecendo através de Israel. Por isso, eles aparecem sempre em momentos-chave, porque esses são os momentos em que o conflito cósmico se torna conflito histórico. Agora vamos para as profecias. Isaías 26:14 diz, falando dos inimigos de Israel: eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. A palavra hebraica traduzida como sombras é Refaim, a mesma raiz de Refaíns, os gigantes. Literalmente, são Refaíns, não ressuscitarão. Isso pode ser apenas uso metafórico de uma palavra antiga para mortos ou espíritos, mas o contexto é julgamento divino contra nações que oprimiram Israel. E se você conecta isso com Gênesis 6 e Números 13, surge uma leitura mais sinistra. Os Refaíns não apenas morreram, eles foram impedidos de ressuscitar. Seu destino é eliminação permanente, não apenas morte temporária. Isaías 14. A famosa passagem sobre a queda do rei de Babilônia, que é lida cristologicamente como queda de Lúcifer, usa a linguagem de estrela da manhã, filha da alva, que caiu desde os céus e queria subir acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Você pode ler isso como metáfora para o orgulho humano, mas linguagem de cair dos céus ecoa Nefilim, os caídos, e subir acima das estrelas de Deus ecoa Enoque, 6:7, onde os vigilantes descem e transgridem sua posição cósmica. Se você permite que Gênesis 6 informe a leitura de Isaías 14, o texto não é apenas sobre Babilônia, é sobre um padrão. Seres que tentam ultrapassar fronteiras estabelecidas, produzem corrupção e são julgados permanentemente. Ezequiel 32 é ainda mais direto. É uma lamentação sobre Faraó e Egito, mas versículos 27 e 28 dizem: e não jazem com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao Seol com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças e as suas iniquidades sobre os seus ossos, porquanto eram um terror dos valentes na terra dos viventes. Aers, valentes que caíram dos incircuncisos. A palavra hebraica é giborim, a mesma usada em Gênesis 6:4 para os filhos dos Nefilim. Ezequiel está colocando Faraó no mesmo plano que os gigantes antigos. Derrotados, sepultados, mas ainda lembrados como terror na terra dos viventes. Você quer saber algo fascinante? Comente abaixo. Você lê essas passagens como metáfora, como memória histórica distorcida, ou como registro misto, eventos reais interpretados teologicamente. E por quê? Sem briga, só curiosidade. Então chegamos ao Novo Testamento, e o padrão volta, mas agora em linguagem apocalíptica. Judas 6:6-7 é o mais explícito. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Anjos que deixaram sua habitação, fornicação com outra carne, prisões até o grande dia de juízo. Isso não é metáfora. É referência direta à tradição de Gênesis 6 e Enoque. Judas está dizendo que o evento de Gênesis 6 foi tão grave que esses anjos foram aprisionados permanentemente, esperando o julgamento final. 2 Pedro 2, 4, 5 diz a mesma coisa. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Anjos que pecaram lançados no Tártaro, a palavra grega usada aqui, não há descomum, presos até o juízo, e imediatamente conectado ao dilúvio.
Pedro está dizendo que o dilúvio foi resposta ao pecado dos anjos, não apenas dos homens. E se os anjos estão presos até o juízo, isso implica que o julgamento deles ainda não aconteceu. É futuro, escatológico. Apocalipse não menciona gigantes fisicamente, mas menciona anjos de Satanás, dragão e seus anjos, e uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7-9. Precipitado, a raiz é a mesma de cair. E anjos lançados com ele ecoa Judas e 2 Pedro. Apocalipse 9 descreve criaturas que saem do abismo quando o quinto anjo toca a trombeta. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E tinham sobre si Rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Essas criaturas não são gafanhotos naturais. Elas têm rostos como rostos de homens, cabelos como cabelos de mulheres, dentes como dentes de leões, couraças como couraças de ferro. Elas não podem matar, mas podem atormentar por 5 meses. E elas têm um rei, um anjo do abismo, cujo nome significa destruidor. Se você conecta isso com Gênesis 6, Judas e 2 Pedro, surge uma leitura. Essas criaturas são ou descendentes espirituais ou manifestações dos seres que foram aprisionados. O abismo é onde os anjos caídos foram lançados. E no fim dos tempos, eles são temporariamente liberados como instrumento de julgamento. Apocalipse 20, 1-3 fala do dragão, Satanás, sendo lançado no abismo, selado por 1000 anos e depois solto por pouco tempo. O mesmo abismo. Se esse abismo já continha os anjos de Gênesis 6, Satanás está sendo colocado no mesmo lugar. E quando ele é solto, ele engana as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para a batalha. Gog e Magog são referências a Ezequiel 38-39, uma profecia sobre invasão do norte contra Israel. Mas o nome Magog aparece em Gênesis 10 como filho de Jafé. E em algumas tradições judaicas, Magog está conectado a gigantes ou nações do norte, que descendem de grupos pré-diluvianos. Então o que está acontecendo? Se você conecta todos os pontos, surge um arco narrativo que atravessa toda a Bíblia. Gênesis 6 descreve uma transgressão cósmica que produz Néfilim e corrupção. O dilúvio elimina os Nefilim originais, mas o e também depois indica que algo sobreviveu ou ressurgiu. Números e Deuteronômio mostram descendentes ou manifestações posteriores, os Refaíns, Anaquins, em Canaã e territórios adjacentes. A conquista de Israel é apresentada como eliminação desses grupos, não apenas tomada de terra. Davi finaliza a linhagem ao matar os últimos gigantes em Gate. As profecias usam linguagem de Refaíns e Giborim para descrever julgamento contra nações orgulhosas. O Novo Testamento confirma que houve transgressão angelical em Gênesis 6, que esses anjos estão presos e que seu julgamento final ainda está por vir. E Apocalipse descreve libertação temporária de seres do abismo no fim dos tempos, conectando-os ao mesmo padrão de oposição cósmica. Isso não prova que gigantes literais de 4 metros caminharam pela Terra, mas prova que o texto bíblico tem um fio narrativo consistente sobre esse tema, que não pode ser reduzido a são só mitos, sem ignorar passagens inteiras. Se é metáfora. É metáfora que persiste por 2000 anos de texto, cruza múltiplos gêneros literários e é tratada como real por autores do Novo Testamento. Se é memória histórica, é memória que aponta para eventos traumáticos, invasões, confrontos com populações fisicamente diferentes e eliminação sistemática dessas populações como ameaça existencial. E aí entra a questão hermenêutica que ninguém quer tocar. O que você faz com um texto que afirma algo improvável, mas não impossível? Gigantes de 3 metros são biologicamente possíveis. Acromegalia, gigantismo pituitário e outras condições podem produzir pessoas de 2,50 a 2,80 metros. 3 metros é extremo, mas dentro da variação humana conhecida. Clãs inteiros de gigantes são improváveis, mas possível se houve isolamento genético e condições específicas. Transgressão angelical é teologicamente problemático, mas o texto afirma diretamente. Você pode rejeitar como mitologia. Mas aí precisa explicar por que autores do Novo Testamento tratam Gênesis 6 como evento real. Porque Judas cita Enoque como autoridade e porque Pedro conecta anjos caídos ao dilúvio. A explicação acadêmica convencional é que Gênesis 6 reflete mitos mesopotâmicos adaptados.
histórias de deuses descendo, semideuses, heróis antigos, Enuma Elish, Atrahasis, Gilgamesh. Todos têm elementos parecidos, e Israel, vivendo em contexto cananeu, teria absorvido e reinterpretado essas histórias para ensinar teologia monoteísta. Nessa leitura não importa se gigantes eram reais, importa o que a história ensina, que orgulho produz queda, que transgressão tem consequências, que Deus julga a corrupção. Os detalhes são mitológicos, o significado é verdadeiro. O problema com essa leitura é que ela não explica por que Deuteronômio dá medidas, porque Josué registra campanhas militares específicas contra grupos específicos, e porque II Samuel descreve combates individuais com nomes e características verificáveis. Mito não precisa de polidactilia. Mito não precisa de cama de ferro em Rabá. Mito não precisa de sobreviventes em Gaza, Gati e Asdod. Isso é ou fraude deliberada, inventar detalhes para fazer mito parecer história, ou é memória histórica preservada porque os eventos foram significativos, o suficiente para serem lembrados. E tem a questão da arquitetura megalítica. Baalbek, no Líbano, tem blocos de pedra de 800 toneladas. Göbekli Tepe, na Turquia, tem pilares em T de 11 metros que datam de 10 mil anos antes de Cristo, antes da agricultura, antes de cidades. Sacsayhuaman, no Peru, tem encaixes tão precisos que não cabe uma lâmina entre as pedras. Estas estruturas não provam gigantes, mas elas provam que culturas antigas tinham capacidade técnica que não compreendemos totalmente. E se você permite que Gênesis 6 e Números 13 informem sua investigação, você começa a perguntar: por que essas estruturas estão em regiões que o texto bíblico associa com gigantes ou com eventos pré-diluvianos? Monte Hermon, por exemplo, fica exatamente na fronteira entre Israel, Líbano e Síria. É o ponto mais alto da região, 2.814 metros. Enoque diz que os vigilantes desceram ali e fizeram seu pacto. Deuteronômio 3:9 menciona Hermon pelos nomes que os sidônios e amorreus davam a ele, Sirion e Senir. Salmo 133:3 diz: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. É uma montanha geograficamente real, com nomes múltiplos preservados, conectada textualmente ao evento de Gênesis 6. Não prova anjos caídos, mas mostra que a memória cultural associava aquele lugar específico ao evento específico. Por quê? Se é só mito, por que ancorar em geografia real verificável? E aí você chega em Bazã. Bazã era a terra de Og, o último dos Refaíns. Bazã fica ao nordeste do Mar da Galileia, numa região chamada Golã hoje. E Golã está cheio de dólmens, estruturas megalíticas, câmaras funerárias de pedra, milhares delas. Algumas têm blocos de 50 toneladas. Datam da Idade do Bronze. Quem as construiu? A arqueologia convencional diz: tribos locais, usando rampas e trabalho coletivo. Possível, mas por que tantas, tão grandes, numa região relativamente pequena? E por que o texto bíblico associa essa região a gigantes eliminados? Você pode dizer coincidência, ou você pode dizer: o texto está preservando memória de que populações que construíam essas estruturas eram fisicamente diferentes e foram deslocadas por conquista. Não prova gigantes de 4 metros, mas sugere que Refaíns pode ter sido o nome que Israel deu a populações que dominavam técnicas de construção megalítica, eram territorialmente entrincheiradas em regiões montanhosas estratégicas e representavam obstáculo militar significativo. A altura física exagerada pode ter sido parte lenda, parte realidade, indivíduos acromegálicos usados como guerreiros de elite, e parte propaganda militar. Inimigos sempre parecem maiores. Mas e o padrão teológico? Por que essas populações aparecem sempre em momentos-chave? Aqui entra uma leitura que tenta conciliar história e teologia. Se você aceita que Israel tinha uma cosmovisão onde fronteiras entre natural e sobrenatural eram porosas, então gigantes podem ser tanto fenômeno físico quanto marcador espiritual. Eles são reais, populações geneticamente distintas, com vantagem física, técnica de construção avançada e domínio territorial. E eles são simbólicos, representantes de forças cósmicas que se opõem ao plano de Deus, seja por transgressão angelical original, Gênesis 6, seja por herança cultural dessa transgressão, seja por alinhamento espiritual com potências contrárias. Nessa leitura, Og não é apenas um rei alto. Ele é o representante de uma linhagem que recua até Gênesis 6, que domina territórios megalíticos, e cuja eliminação marca a vitória de Israel sobre o último vestígio do mundo pré-diluviano em Canaã. Golias não é apenas um guerreiro grande. Ele é descendente dos Anaquins que fugiram de Josué,
sobrevivente de um grupo que deveria ter sido exterminado e cujo desafio a Israel representa não apenas ameaça militar, mas desafio cósmico, ainda estamos aqui. Quando Davi o mata, não é apenas vitória militar, é fechamento de ciclo. O último representante dos gigantes cai pela mão do rei escolhido por Deus. E por isso, as profecias usam refaíns como símbolo de julgamento permanente. Isaías 26 não diz apenas inimigos de Israel morrerão. Diz são refaíns, não ressuscitarão. Ou seja, seu destino é o mesmo dos gigantes. Eliminação sem retorno. Ezequiel 32 não diz apenas Faraó será derrotado. Diz, ele jazará com os giborim caídos, os antigos valentes. Ou seja, sua queda é tão definitiva quanto a queda das potências antigas. A linguagem de gigantes se torna a linguagem de julgamento irreversível. E quando você chega em Apocalipse, o ciclo se completa. Se os anjos que transgrediram em Gênesis 6 estão presos esperando o julgamento final, e se Apocalipse descreve guerra no céu, onde Satanás e seus anjos são lançados na terra, e se depois descreve criaturas saindo do abismo, então o e também depois, de Gênesis 6, não foi apenas sobre pós-dilúvio, foi profético. Foi sobre o padrão que se repetiria no fim dos tempos. Transgressão, corrupção, julgamento. Apocalipse é, nessa leitura, o Gênesis 6 final, a última manifestação do conflito que começou antes do dilúvio e que só termina com a Nova Jerusalém descendo dos céus quando não há mais mar. Apocalipse 21, 1. E o mar, na cosmologia hebraica, é o lugar do caos, das potências adversas, do Leviatã. Então, as 3 entregas prometidas no começo. Primeiro, o mapeamento completo. Gigantes aparecem em Gênesis 6, como Nefilim, produto da união de filhos de Deus e filhas dos homens. Reaparecem em Números 13, como Nefilim e filhos de Anak, em Canaã. Deuteronômio 2:3 cataloga Refaíns, Emins, Zanzumins e Og como grupos distintos mais relacionados. Josué 11 registra a campanha de extermínio contra Anaquins, com sobreviventes fugindo para cidades filisteias. 1 Samuel 17 e Sidúmios. Samuel 21 descrevem Golias e seus irmãos como últimos representantes em Gate. Isaías e Ezequiel usam refaíns e giborim como linguagem de julgamento. Judas e 2 Pedro conectam Gênesis 6 a anjos caídos aprisionados. Apocalipse descreve guerra celestial e libertação de criaturas do abismo, fechando o ciclo. Segundo, o padrão teológico. Gigantes não aparecem aleatoriamente. Eles aparecem em momentos de crise existencial, antes do dilúvio, reset da criação, antes da conquista de Canaã, estabelecimento de Israel na Terra Prometida, durante as guerras de consolidação, Davi eliminando ameaças à monarquia, e no fim dos tempos, julgamento final. Cada aparição marca um confronto entre ordem divina e forças que tentam corrompê-la ou desafiá-la. Eles são obstáculos que precisam ser removidos para que o plano de Deus avance. Sua eliminação não é apenas militar, é teológica. É a afirmação de que Deus tem autoridade sobre potências que transgrediram fronteiras cósmicas. Terceiro, as implicações escatológicas. Se Gênesis 6 é evento real, então há precedente para a transgressão angelical com consequências físicas. Se os anjos que transgrediram estão presos aguardando o julgamento, então parte do julgamento final envolverá não apenas humanos, mas seres espirituais. Se Apocalipse descreve libertação temporária desses seres antes do fim, então haverá recapitulação do padrão de Gênesis 6. Corrupção, caos, intervenção divina, julgamento. E se os gigantes físicos foram eliminados, mas a estrutura espiritual por trás deles continua até Apocalipse, então a batalha não é apenas sobre terra ou genealogia, é cósmica, é sobre quem governa a criação. O que você faz com isso depende de como você pesa evidências. Se você privilegia racionalismo moderno, você vai dizer: gigantes eram pessoas altas com condições genéticas. Gênesis 6 é mitologia adaptada, e o resto é expansão teológica sobre memórias distorcidas. Legítimo. Mas você precisa explicar os detalhes, que não precisariam estar lá se fosse só mito. Se você privilegia o texto como testemunho, você vai dizer: havia eventos reais que geraram essas memórias. E embora não possamos reconstruir exatamente o que aconteceu, o padrão narrativo é consistente demais para ser descartado. Também legítimo. E se você permite que a texto antigo, arqueologia megalítica e anomalias físicas conversem sem compromisso prévio, você fica com perguntas melhores. Por que tantas culturas separadas têm histórias de gigantes?
Por que essas histórias se conectam a estruturas megalíticas que não sabemos como foram construídas? Por que o texto bíblico trata o tema com seriedade histórica em alguns lugares e simbólica em outros, e às vezes mistura os dois? A resposta honesta é: não sabemos. Sabemos o que o texto diz. Sabemos que populações antigas construíram coisas impressionantes. Sabemos que existem pessoas com condições que produzem altura extrema. Sabemos que Israel entrou em Canaã e enfrentou resistência militar de grupos entrincheirados em territórios específicos. Sabemos que esses grupos foram eliminados e que o texto preservou nomes, genealogias e localizações. Sabemos que autores do Novo Testamento trataram Gênesis 6 como evento real com implicações escatológicas. E sabemos que Apocalipse descreve julgamento de anjos e libertação de criaturas do abismo. Se gigantes literais caminharam pela terra, eles foram eliminados e não deixaram descendentes vivos hoje. Se foram populações com características físicas distintivas e técnicas avançadas, suas estruturas ainda existem, mas sua cultura foi absorvida ou destruída. Se for uma categoria teológica usada para descrever oposição cósmica, a categoria ainda funciona em Apocalipse, porque o conflito ainda não terminou. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Eventos reais interpretados teologicamente, porque o real e o teológico não eram separados na cosmovisão antiga. O que fica de pé depois de mapear todas as aparições. Fica que o texto bíblico tem uma narrativa contínua sobre gigantes que começa em Gênesis 6, atravessa a história de Israel e termina em Apocalipse. Essa narrativa não é decorativa. Ela estrutura momentos-chave. Ela conecta transgressão a julgamento, orgulho à queda, corrupção física à corrupção espiritual, e ela deixa uma promessa, que o que foi eliminado parcialmente durante a conquista será eliminado definitivamente no fim dos tempos. Apocalipse 20, 10, diz que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 14 e 15 diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, e qualquer um que não for achado no livro da vida também. O abismo onde os anjos caídos foram lançados não é o destino final. O destino final é a eliminação permanente. Se você quer mais investigações assim, que mapeiam temas bíblicos completos sem vender certezas fáceis, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E deixa nos comentários, qual tema você quer que a gente investigue com essa profundidade? Dilúvio e culturas do mundo? Babel e origem das línguas? Sodoma e arqueologia do Mar Morto? O próximo roteiro sai baseado no que vocês quiserem ver. Valeu por ter chegado até aqui. O E também depois de Gênesis 6 não é bug do texto, é feature. É a admissão de que algo atravessou o dilúvio, seja linhagem, seja memória, seja padrão espiritual. E esse algo continua até Apocalipse, onde o ciclo finalmente se fecha. Nefilim, Refaíns, Anaquins, Giborim, nomes diferentes para o mesmo marcador. E o marcador diz: houve confronto, houve eliminação, e haverá eliminação final. A história dos gigantes não é sobre altura. É sobre o que acontece quando fronteiras são transgredidas, quando potências se rebelam e quando Deus decide que o conflito acabou. É sobre quem governa a criação. E segundo o texto, do Gênesis ao Apocalipse, a resposta nunca muda.